Nos últimos anos, 7 pessoas foram dadas como desaparecidas ao passarem pelo Monte Ebott. Essas pessoas apareceram no dia 15 de setembro de... E mesmo com a ajuda dos policiais, nenhuma prova ou algo útil foi encontrado perto dessa montanha. Entre diversas teorias sobre o que poderia ter acontecido, a pior delas e a mais provável foi que todos os desaparecidos caíram no buraco que fica no topo da montanha. Esse mesmo buraco provou ter mais de 304 metros de altura, então a chance de alguém sobreviver a essa queda não é garantida. E mesmo se eles tivessem sobrevivido, eles não iriam durar muito tempo. Afinal, sem comida e sem água, você não passa nem de 3 dias. Sabe qual é a parte mais estranha dessa história? Especialmente sobre o Monte Ebott, é que ele possui um conto. Há muito tempo atrás, duas raças andavam junto na Terra, os humanos e os monstros. Um dia, as duas raças iniciaram uma guerra, e como esperado, os humanos saíram vitoriosos. Como punição, eles usaram sua magia para selar os monstros embaixo da terra, mais precisamente dentro do Monte Ebott. Mas e se eles ainda existirem até os tempos de hoje? É muito provável que eles não sejam muito amigáveis com as pessoas que caíram lá dentro. Talvez esses monstros mudaram com o tempo para algo mais primordial. Bom dia, galera. Hoje eu vou trazer uma história que aborda um conceito até que bem interessante. Você já tá ligado no jogo Undertale? Essa masterpiece do mundo dos jogos indies fez um sucesso tremendamente gigante. E eu estaria mentindo se esse jogo não tivesse uma das maiores comunidades que você vai ver. Tanto que tem o lado que cria histórias muito fodas envolvendo esse universo, e o lado que você nunca deve encostar. E fique longe desse lado. Muitos já tentaram fazer uma versão interior de Undertale, indo para lados completamente bizonhos. Inclusive essa versão aqui só tem esse olho bizarro, mas fica tranquilo que ele é de boa. Quer dizer, eu acho. Mas nenhum deles abordou como seria o lado das crianças desaparecidas, com pessoas indo atrás de saber sobre o que aconteceu com essas crianças e descobrindo no processo um buraco de coelho que esconde um segredo bizarramente perturbador. Enfim, esse é o cara por trás dessa série. E se quiser dar alguma ideia de conteúdo, deixe nos comentários e deixa o like pra ganhar essa bofonfa de 32 Robux. Com o relato das pessoas desaparecidas terem caído naquele buraco profundo, algumas semanas depois um time de busca foi formado, a fim de explorar aquele lugar e encontrar alguma pista sobre os desaparecidos. Tudo que foi visto lá foi gravado e posto numa fita confidencial que atualmente está na posse dos... Enfim, as pessoas que foram enviadas eram profissionais da exploração de caverna. Eles eram Scott e Jeffrey. Junto com seu equipamento, Scott recebeu uma câmera e um microfone para manter o contato com o oficial de departamento da polícia de... e esse oficial ele se chama Connor. Porém, o resto da equipe ficou no topo, recebendo as informações e as fotos que eram tiradas. Bom, você pode pensar que esses caras são um bando de bunda mole, porém enviar duas pessoas para uma caverna completamente desconhecida e o resto ficar tremendinho lá em cima. Mas a real é que exploração de caverna pode ser algo muito sinistro, já que pode ter diversas situações que você vai passar por lugares claustrofóbicos. Cara, se você acha que isso já é paia, imagina quando você descobrir a existência de cavernas aquáticas. Mas enfim, nós sabemos que o que tem dentro dessa caverna é algo muito pior do que isso. Na gravação entre o oficial e Scott, ele descreve o buraco como se fosse mais profundo do que parece, e em seguida ele descreve as ruínas. Logo após passarem para o corredor, é aqui que eles descobrem todas as construções no início do game. Eles veem pilares, símbolos desconhecidos e se perguntam como eles nunca viram isso antes. Esse lugar possui entradas, janelas e paredes. Como que eu nunca ouvi nenhuma história sobre essas pessoas vivendo aqui? Oficial Connor, você lembra daquela história sobre monstros dentro do Monte Ebott? Um fato curioso é que o próprio oficial não nega que os monstros possam realmente existir e pede para que os dois exploradores seguirem em frente. Quanto mais fundo eles iam dentro das ruínas, mais fotos eles tiravam, mas estranhamente nenhuma pista sobre as pessoas desaparecidas. Mas algo que eles sempre encontraram foram mais e mais construções e salas abandonadas que nunca pareciam ter fim. E bem, essa pequena introdução das ruínas é o jeito perfeito de mostrar o ponto de vista de alguém mais velho. No
jogo original esse lugar chega a ser bem aconchegante e passa uma vibe até que muito boa, mesmo estando em ruínas. Mas isso se dá porque estamos na visão de uma criança e também porque tudo é leve. Mas imagina aí, se você pegar esse mesmo lugar, tirar a música e as luzes e deixar tudo mais realista, esse lugar vira um palco perfeito para um jogo de terror. De alguma forma esse lugar é muito gigante comparado ao que vemos no jogo. Talvez porque eles não têm a ajuda da única pessoa que conhece esse lugar de ponta cabeça, a Toriel. Mas não se preocupem, eles logo vão ter uma recepção calorosa da mamãe cabra. O oficial reconhece que essa tarefa é para um grupo muito maior e pede para que os dois voltarem para a superfície, o que eles recusam, e esse foi seu maior erro. Senhoras e senhores, conheço a Toriel, mas tinha algo diferente nela, como se ela estivesse faminta. Após eles conseguirem contato novamente, eles falam que foram atacados por uma coisa, e essa coisa pegou o Jeffrey. Mesmo ele estando longe, Scott ainda consegue ver os gritos desesperados de seu amigo. O oficial logo diz para ele sair de lá o mais rápido possível, mas tinha um problema: Scott havia se perdido. Essas foram as últimas fotos tiradas por Scott, antes dele perder sua conexão. O próximo vídeo é uma fita VHS que foi gravada no subsolo, mas não pelos seres humanos, e sim pelos monstros. Eu sei que você tem bastante perguntas sobre essas criaturas, mas quanto mais fundo você for, mais respostas você vai ter. Por agora, eu deixo essa fita contando uma parte importante dessa história. Essa gravação é antiga, tanto que a fita já tem mais de 200 anos. Obviamente ela foi danificada no processo, mas eu consertei um pouco. Essa é a descrição do vídeo Stories of Monster Kind, o que o criador da série deu uma de W de guest e botou toda a descrição em sinais e emojis. Azar o seu, meu amigo, pois eu tenho comigo o tradutor W de Guester Wing Jeans. O vídeo nos conta sobre a história dos monstros. Nele ele explica sobre a anatomia dessas criaturas e como eles sobreviveram no Monte Ebot por tanto tempo. Ele explica que os monstros foram solados desde 1200 depois de Cristo. E caralho, isso já faz um bom tempo. Com o tempo, a população vai crescendo e se expandindo para diversas áreas, e com isso, a sua tecnologia vai ficando cada vez mais avançada, até a sua criação mais importante vier à tona, o núcleo. Ele é o principal motivo para os monstros viverem em grandes quantidades sem precisar se preocupar com comida e eletricidade, já que tudo era fornecido pelo mesmo. Um fato curioso é que os monstros têm a capacidade de evoluir muito mais rápido do que os seres humanos, pelo menos em questão de ambiente, e se não fosse por essa máquina, pode ter certeza que os monstros seriam seres muito diferentes do que conhecemos. Graças ao núcleo, felizmente, isso nunca se tornou realidade. Eu vi esse mundo morrer com meus próprios olhos, e você verá o que aconteceu por aqui. Um experimento que ia tentar liberar os monstros do subsolo, um meio alternativo do que usar as almas humanas, o projeto Lança da Justiça. De alguma forma, deu algo de errado no núcleo, e o motivo disso foi o projeto Lança da Justiça. Mas o que é esse projeto? O seu objetivo era descarregar uma quantidade massiva de magia do núcleo para sobrecarregar a barreira e assim fazer com que ela fosse destruída. Mas como vocês viram, não foi isso que aconteceu. Por causa de um erro de um dos cientistas, o núcleo acaba sobrecarregando. O fogo é muito forte. Não temos água suficiente para apagar as chamas. Poderíamos pegar água de Waterfall, mas o rei nem sequer nos deixa fazer isso. Ele diz ser um grande desperdício de suprimento de água das regiões vizinhas. Merda!
O subsolo inteiro era para estar nos ajudando, mas não, o fogo não é grande problema como os Hotline dizem ser. Será que ele mesmo está vendo toda essa situação? Todas as capitais e as cidades próximas estão pegando fogo, até mesmo as ruínas. Tudo que aquele imbecil tá fazendo agora mesmo é se esconder naquele palácio. Provavelmente nem sabe que esse desastre vai afetar toda a vida aqui dentro. Depois de muito tempo no subsolo, uma tragédia veio para destruir toda a população existente. O que aconteceu foi basicamente o incidente de Chernobyl, só que versão Undertale. A diferença é que na vida real, existiu o apoio de outros continentes e países. Vale lembrar que o núcleo também é responsável pela filtração do ar, e também pela magia. E se nada for feito, os danos da explosão no núcleo só iriam piorar mais ainda a situação. Enquanto os bombeiros tentavam resolver a situação, Alpes, cientista real, pediu para o rei pegar água de Waterfall. Mas o velho estava em choque e por isso acaba mandando aquelas ideias tortas de que tudo aquilo era só um foguinho. A real que estava todo mundo em desespero e a falta de comunicação só piorou tudo mais ainda. E como se não pudesse ir de mal para pior, uma segunda explosão. Dessa vez, o núcleo explodiu por inteiro. Caralho, fodeu. Com a destruição da única fonte de energia e comida do subsolo, vários cidadãos acabaram entrando num estado de miséria. Era só questão de tempo para todo mundo morrer de fome. A situação da família real também não estava das melhores, já que a que mais estava se esforçando para ajudar o povo era a Rainha Toriel, que, dando contexto, nessa época ela era casada com o rei Asgore e também tinha 2 filhos. Kara era uma humana adotada, e também Azriel, filho de sangue da família. Nesta parte da história já se passaram 4 semanas depois do incidente, e parece que as coisas só vão piorar. Nessa cena vemos o rei e a rainha conversando, e cara, dá até um pouco de pena do Asgore, já que ele também tá tentando ajudar, mas ele só leva a spoiler da mulher. Asgore é o cara que comanda tudo no subsolo. E toda essa pressão em cima dele fez com que ele tomasse escolhas que levassem a caminhos sem voltas, escolhas não muito sábias e inteligentes. Mas olha só, em meio de todo o caos e destruição, temos uma notícia boa: os blueprints do núcleo estão intactos, e com certeza vão ser muito úteis para resolver esse problema. Mas vai por mim, mesmo a gente tendo uma notícia boa, as coisas só foram de mal para pior. Algum tempo depois, por causa da intoxicação do ar, um membro importante da família Mori, Kara, provavelmente por causa que ela é um ser humano e por isso é um pouco mais frágil, a mesma foi enterrada junto com suas flores favoritas. Apesar de ela não ter muita importância aqui, essa informação vai servir para uma teoria no futuro, um mês depois do incidente. Tudo já foi pro caralho, agora é só questão de deixar um jeito de sobreviver, um jeito de matar a fome. Neste mundo, é matar ou morrer. Todos os seres vivos mudam quando estão extremamente famintos, e aqui não foi diferente. A fome leva pessoas a fazerem coisas inimagináveis, e eu acho que já dá pra entender só de olhar para a cara da Toriel. Quando o Asgore chega em casa, ele chama pela sua esposa, mas sem respostas. Ao checar os quartos, é aí que tudo descaralha mesmo. Enquanto o Asgore estava chocado pela cena, Toriel tentava justificar por ter matado seu próprio filho. O que não faz muito sentido, sendo que era pro bicho virar pó, mas vamos ignorar essa parte. A notícia chocou todo mundo. Em resposta disso, a rainha foi exilada para as ruínas, e o Asgore, ele caiu em um poço de tristeza profunda, se isolando de todo mundo. E os caras metem o louco que o Sans é o personagem que mais sofreu no Undertale, puta que pariu. Depois disso, o rei se trancou no seu trono e nunca mais saiu pra fora. O resultado disso foi a general do exército do rei virando uma espécie de líder do povo. Toda aquela revolta sobre o rei fez com que a mesma começasse uma guerra civil, matando todos os soldados que eram leais ao rei e tentando acabar com o mesmo, mas que não deu em nada além de mais destruição, e pelo visto o rei ainda ficou vivo. Indo por um lado mais de outros personagens como Metaton, o mesmo estava chateado porque não tinha ninguém para assistir o seu programa, afinal só deve ter 3 pessoas com acesso à energia. E visitando o laboratório da Alpes, ele acaba vendo que a cientista real foi de comes e bebes, estilo cosplay de Sayori. O motivo foi porque a mesma se sentia culpada de tudo isso. Diferente dos humanos, os monstros podem ficar muito tempo sem comer, e obviamente muito tempo vivo, e como eles evoluem rápido, eles podem se adaptar muito facilmente.
um último resquício que esses seres já foram civilizados. Foi uma última música que tocou por todo o subsolo. Depois disso, não sobrou nada além de silêncio. Uma raça inteira condenada à extinção por o simples erro bobo de tentar se libertar, o que fez com que em seus últimos momentos foi mergulhado em um mar de tragédia e caos. Durante o vídeo você deve estar se perguntando sobre personagens como Sans ou até mesmo o W. Gaster. Bem, o Sans não tem muita importância aqui e levemente citado, mas o famoso W. Gaster já é outra história. Pode-se dizer que ele tem uma certa importância por trás de tudo isso. Durante suas mensagens secretas, ele nos conta sobre os antepassados monstros que conseguiam viver de boa no subsolo, obviamente sem um núcleo. Esses antepassados dos monstros conseguiam evoluir de boa para ficar vários dias sem comer, e também sem perder a consciência. Claro, tudo isso só na base da sobrevivência. É como se fosse tipo o Homem das Cavernas, bombadão, forte e comendo carne crua sem nenhum tipo de frescura. E cara, o mais engraçado dessa parada toda é que foi só colocar energia e comida fácil que eles começaram a peidar na farofa. Tudo a entender que os monstros atuais só ficaram selvagens porque nasceram acostumados na vida fácil. E quando todo esse luxo acabou, eles regrediram para uma forma talvez mais primitiva do que os seus antepassados, resultando nessa monstruosidade. Olha, se você já viu essa série, você vai perceber que eu pulei alguns vídeos. E o motivo é bem simples. Eles são antigos, outros têm a qualidade não tão boa assim, e também porque o meu vídeo ia ficar muito grande. Mas não se preocupem, pois a história continua firme e forte, que nem o meu pau. Fora que eu cortei algumas partes que não são tão importantes do vídeo, e praticamente montei um mini Frankenstein. Olha, eu quis focar na parte mais creepy do bagulho, e também na parte dos exploradores, já que apesar de ter alguns furos nessa história, ela ainda tem bastante potencial. Agora, sobre os outros vídeos, eles são bem simples. Ele nos conta sobre a situação das pessoas desaparecidas, como a alma da bravura, que, spoiler, foi de comes e bebes. Agora, o personagem principal como a Frisk parece ser a única pessoa que sobreviveu. Diferente das histórias originais, parece que a única rota que ela vai conseguir fazer vai ser genocida. Eu falo isso por um simples motivo. A Frisk é humana, ela vai ser perseguida por ser praticamente um mito ambulante, em meio de criaturas extremamente famintas, perseguida por criaturas que lembram vagamente o que já foram um dia, como a Toriel, que por instinto acolheu Frisk para sua casa, só para tentar matá-la depois. Mas enfim, quem decide o rumo da série vai ser o próprio criador dela, que postou que vai dar um tempo nessa série para focar em outros projetos. Enfim, eu sou Lanterna e por favor galera, deixa o like e compartilha o vídeo, porque ele deu um trabalho tremendo pra mim. Enfim, muito obrigado por chegar até aqui, fique com Deus e vejo vocês até a próxima.